Ar enriquecido. Antes da década de 1990, poucos mergulhadores tinham ouvido falar dele. Mas hoje em dia, a capacidade de estender o seu tempo de mergulho o torna a tendência predominante. No princípio, você usava tabelas de mergulho porque poucos computadores funcionavam com nitrox. Hoje é diferente, já que quase todos os computadores de mergulho funcionam com ar enriquecido e as tabelas de ar enriquecido vêm se tornando a exceção. É disso que trata o curso PADI Enriched Air Diver. A certificação PADI Enriched Air Diver o qualifica para comprar ou alugar equipamentos de mergulho com ar enriquecido, obter recargas, planejar e fazer mergulhos usando um computador de ar enriquecido. Talvez você já tenha ouvido falar no ar enriquecido, mas pode não saber exatamente o que é. Basicamente, é o ar que você respira neste momento, mas com uma proporção mais alta de oxigênio. O ar comum contém cerca de 21% de oxigênio e 79% de nitrogênio. O ar enriquecido possui mais de 21% de oxigênio. O quanto a mais depende da mistura, como você verá em breve. A questão em si não é conter mais oxigênio, mas sim menos nitrogênio. Você ouvirá diversos nomes para ele: EANX ou EAN como abreviação de Enriched Air Nitrox, nitrox ou ar enriquecido. É tudo a mesma coisa. Para nomear uma mistura específica, é só adicionar a porcentagem de oxigênio. Assim, o ar enriquecido com 36% de oxigênio e 64% de nitrogênio é o EANX36, nitrox 36 ou ar enriquecido 36. O benefício do ar enriquecido é que lhe o expõe a menos nitrogênio durante um mergulho. No seu curso PADI Open Water Diver, você aprendeu que é a absorção de nitrogênio que define os limites não descompressivos. O ar enriquecido estende o seu tempo permitido de fundo, elimina a necessidade de forçar os limites não descompressivos e reduz a carga geral de nitrogênio após mergulhos múltiplos. Isso significa muito mais tempo disponível embaixo d'água. Compare estes exemplos de limite sem parada para o ar e para o ar enriquecido. O tempo sem parada adicional é ainda maior quando você combina um computador de ar enriquecido e um perfil em multinível. E os mergulhos repetitivos são mais longos porque você acumula menos nitrogênio residual. É mais provável que você limite seu mergulho pela rapidez com que consome seu cilindro e não pelos limites não descompressivos. O ar enriquecido tem um excelente histórico de segurança. Centenas de milhares de mergulhos recreacionais com nitrox estabeleceram os limites para o ar enriquecido com conceitos tão confiáveis quanto os do ar comum. Ao final de um mergulho com ar enriquecido, você acaba com menos nitrogênio dissolvido no corpo do que se tivesse usado ar comum. Isto é um benefício, mas é muito simplista dizer que o ar enriquecido é mais seguro do que o ar. Como você verá, níveis mais altos de oxigênio criam um perigo potencial que quase não existe no mergulho com ar. A taxa de incidência de mal descompressivo, MD, já é muito baixa no mergulho recreacional. O simples uso do nitrox não alteraria significativamente essa taxa. Usando ou não ar enriquecido, você deve sempre aplicar outros passos que reduzem bastante os riscos, como paradas de segurança, velocidade de subida adequada, permanecer bem dentro dos limites do computador e evitar fatores de predisposição à doença descompressiva, DD, como desidratação, o tabagismo ou o consumo excessivo de álcool. Estudos mostram que o oxigênio é quase tão narcótico quanto o nitrogênio. Sendo assim, não há uma diferença significativa na narcose em um mergulho com ar ou com ar enriquecido. Planeje seu mergulho com ar enriquecido levando em conta a narcose como o faria com o ar. É bem possível que você já mergulhe com um computador, mas, caso contrário, certamente você vai querer um para mergulhar com ar enriquecido por 3 razões. Primeiro, porque você obtém mais tempo de mergulho sem parada ao combinar o ar enriquecido com perfis em multinível. Segundo, porque os computadores de ar enriquecido emitem alertas se você exceder a profundidade máxima, um alerta secundário que pode ser muito importante. Terceiro, porque os computadores de ar enriquecido simplificam o planejamento de mergulho ao calcularem tanto o seu limite não descompressivo quanto a exposição ao oxigênio. Não é difícil fazer isso com as tabelas, mas seu computador faz isso muito mais rápido. A principal preocupação relacionada ao ar enriquecido e aos equipamentos de mergulho é o alto conteúdo de oxigênio. Alguns materiais inflamam ou explodem facilmente em contato com misturas gasosas com muito oxigênio, mesmo a temperatura ambiente.
Várias orientações se aplicam a todos os equipamentos, fora o cilindro, para minimizar esta preocupação. A orientação da comunidade do mergulho é que reguladores, CEs, MS e fontes alternativas de ar podem ser usados sem qualquer modificação com misturas com até 40% de oxigênio. Acima de 40%, os equipamentos devem atender às especificações de uso com oxigênio, que requerem materiais e limpeza especiais. Note que as leis ou os padrões locais podem modificar estas orientações. Siga as que se aplicam no local. Alguns fabricantes declaram que seus equipamentos não devem ser usados com ar enriquecido ou que existem requisitos especiais. Siga todas essas orientações. O uso de lubrificantes, O-rings ou outros materiais compatíveis com oxigênio é geralmente recomendado. Seu regulador deve receber manutenção conforme recomendado pelo fabricante, de preferência por um técnico qualificado para trabalhar com equipamentos de ar enriquecido. Se forem acidentalmente expostos a quaisquer substâncias, exceto a água, como óleos lubrificantes não recomendados pelo fabricante, um técnico qualificado deve inspecioná-los ou limpá-los novamente. Se você adicionar qualquer acessório, como mangueiras de baixa pressão, siga as recomendações do fabricante. Mesmo quando é possível usar o seu regulador com ar enriquecido com até 40% de oxigênio, será preciso usar um cilindro especialmente dedicado, por dois motivos. Primeiro, é importante que ninguém confunda acidentalmente um cilindro de ar enriquecido com um de ar comum. Os cilindros de ar enriquecido possuem marcações para evitar isto. Segundo, um dos métodos de mistura de ar enriquecido requer a colocação de oxigênio puro dentro do cilindro. É o método de mistura por pressão parcial. Se a mistura por pressão parcial de oxigênio for usada, o cilindro deve atender aos padrões de uso com oxigênio, mesmo se a mistura final contiver menos de 40% de oxigênio. Isto significa receber limpeza e lubrificação para ser exposto ao oxigênio, e que todos os O-rings, cachetas e outros materiais da torneira devem ser compatíveis com o oxigênio. O cilindro padrão de mergulho autônomo não atende a estes requisitos. Cilindros de ar enriquecido recarregados por outros métodos de mistura podem não precisar atender aos padrões de uso com oxigênio, mas eles ainda assim devem ser exclusivos para o uso com nitrox e estar adequadamente marcados. As marcações identificam que o cilindro contém nitrox, qual é o conteúdo e se você pode usar o método de mistura por pressão parcial com este cilindro. Estas são as marcações amplamente aceitas pela comunidade internacional do mergulho. Cilindros amarelos têm uma faixa verde de 10 cm, 4 polegadas, com letras amarelas ou brancas escrito ar enriquecido nitrox, nitrox ou algo similar. Cilindros não amarelos devem ter uma faixa com 15 cm, 6 polegadas. O centro deve ser verde, com 10 cm, 4 polegadas de altura, e as extremidades amarelas, cada uma com 2,5 cm, 1 polegada. Deve existir um adesivo com a data da inspeção visual, como em um cilindro de ar, e outro indicando se o cilindro atende ou não aos padrões de uso com oxigênio. Ele deve ter um adesivo ou etiqueta de conteúdo que mostre o conteúdo de oxigênio da mistura, a data da recarga, a profundidade máxima para a mistura e o nome do mergulhador. Eles são substituídos ou reescritos em cada recarga. Contudo, as marcações diferem em algumas regiões porque as leis ou regulamentações locais podem exigir marcações diferentes, adicionais ou modificadas. Na Europa, por exemplo, os cilindros de ar enriquecido possuem o corpo na cor branca com uma faixa preta, e geralmente o cilindro todo é branco. Seu instrutor lhe informará a respeito daquilo que se aplica à sua região. As recargas de ar enriquecido apresentam duas preocupações que não existem com os cilindros de ar comum. A primeira é o perigo de incêndio ou explosão. Vestígios de lubrificantes e de outros contaminantes podem se acumular dentro dos cilindros convencionais de ar e oferecem perigo se alguém colocar oxigênio puro dentro do cilindro. É por isso que os profissionais de mistura utilizam ar compatível com oxigênio nas misturas por pressão parcial. Nunca recarregue um cilindro de ar enriquecido em uma estação de recarga que não lide com ar enriquecido. O ar enriquecido nunca deve ser colocado em um cilindro que não seja dedicado para ar enriquecido. Outra preocupação é a porcentagem de oxigênio na mistura. Se a porcentagem variar em mais de 1%, a profundidade permitida e os limites não descompressivos mudarão. Para lidar com isso, os profissionais de mistura seguem procedimentos e orientações rígidos e usam equipamentos especiais que não são necessários para recargas de ar. Para minimizar as preocupações com as recargas, obtenha ar enriquecido somente de profissionais de mistura qualificados e de boa reputação. Tentativas de misturar ar enriquecido sem seguir os procedimentos adequados de recarga podem ser muito perigosas.
Nunca coloque oxigênio puro em um cilindro padrão, nem o recarregue em uma estação de recarga convencional para ar na tentativa de obter ar enriquecido. Esta prática oferece um alto risco de incêndio ou de explosão. Se um cilindro de ar enriquecido preparado para uso com oxigênio for recarregado acidentalmente em uma fonte convencional de ar, ele deve receber tratamento e limpeza por alguém qualificado na manutenção de equipamentos de ar enriquecido antes de ser exposto novamente a mais de 40% de oxigênio. Você identifica os estabelecimentos qualificados na mistura de ar enriquecido procurando pelo seguinte: verificação da qualidade do gás. O estabelecimento tipicamente mostrará os resultados da análise do ar usado na mistura de ar enriquecido. Procedimentos, marcações nos cilindros, análise e registros de recarga apropriados. A ausência destes itens pode indicar que o estabelecimento não está adequadamente qualificado ou preparado para prestar tais serviços. Documentação. O estabelecimento deve possuir a certificação DESAT Gas Blender ou outras reconhecidas por organizações privadas ou governamentais. Embora o curso PAD Enriched Air Diver o qualifique para usar uma gama de misturas de ar enriquecido, as duas mais comuns são o Nitrox 32 e o Nitrox 36, às vezes chamados respectivamente de NOAA Nitrox 1 e NOAA Nitrox 2. Estas duas misturas muito úteis geralmente vêm pré-misturadas e alguns locais fornecem somente o Nitrox 32 e 36. Usando ar dentro dos limites recreacionais, a exposição ao oxigênio realmente não é uma preocupação. Contudo, isto pode ser preocupante no mergulho com ar enriquecido. Você usa seu computador de ar enriquecido para manter a sua exposição ao oxigênio dentro de limites aceitáveis. A exposição ao oxigênio é medida com base na pressão parcial de oxigênio. A pressão parcial de oxigênio está baseada na porcentagem de oxigênio e na sua profundidade. A pressão parcial de oxigênio se refere à pressão exercida somente pelo oxigênio que você respira. Ela geralmente é expressa em atmosferas absolutas, abreviadas como ATA, ou, no sistema métrico, como bar absolutos. No que diz respeito a este curso, você pode considerá-los equivalentes. A pressão parcial de oxigênio às vezes é abreviada como PO2 ou O2pp, como em PO2 0,21 ATA ou PO2 0,21 bar. É comum eliminar a unidade de pressão e dizer somente PO2 0,21. No seu curso PAD Open Water Diver, você aprendeu que uma atmosfera ou bar é a pressão equivalente à pressão do ar no nível do mar. Embaixo d'água, a pressão aumenta em 1 bar ou atmosfera para cada 10 metros 33 pés que descemos. A pressão parcial de oxigênio é simplesmente a porcentagem de oxigênio no ar enriquecido, escrita na forma decimal, multiplicada pela pressão na profundidade em ATA ou bar. Não se preocupe, seu computador faz os cálculos por você, mas você precisa entender o que ele está lhe dizendo. Suponha que você mergulhe aos 10 metros 33 pés usando o Nitrox 40. Nesta profundidade, a pressão é de 2 atmosferas ou bar, uma de ar e uma de água. 40% de oxigênio é escrito como 0,40 e seu computador calcularia 2 ATA bar de pressão vezes 0,40 igual a 0,80 ATA bar de PO2. Comparando as PO2 para ar e para o Nitrox 40 em diferentes profundidades, quanto mais oxigênio na mistura ou quanto mais fundo você mergulha, maior é a pressão parcial. Vejamos como você usa as pressões parciais de oxigênio para permanecer dentro dos limites e evitar a intoxicação por oxigênio, que pode ser um sério perigo. Seu computador de ar enriquecido monitora a exposição ao oxigênio de modo parecido à exposição ao nitrogênio, e é importante ficar bem dentro dos limites. Os limites de exposição ao oxigênio se relacionam totalmente à pressão parcial de oxigênio. A pressão parcial de oxigênio aos 10 metros, 33 pés, usando o Nitrox 40 é de 0,80 ATA ou bar. Usando o Nitrox 36, aos 12 metros, 40 pés, você teria a mesma pressão parcial. Os limites de exposição ao oxigênio seriam os mesmos para ambos os mergulhos e seu computador mostraria os mesmos limites de exposição ao oxigênio. Você deve permanecer dentro dos limites de pressão parcial de oxigênio independentemente do tempo de mergulho. O limite máximo de pressão parcial de oxigênio para o mergulho com ar enriquecido é de 1,4 ATA bar.
Você planeja seus mergulhos para que não excedam a profundidade na qual a mistura usada atinja 1,4, ou ainda melhor, menos que 1,4, para lhe dar alguma margem de segurança. Assim, se o seu mergulho planejado for exceder 1,4, você precisa escolher uma mistura de ar enriquecido com menos oxigênio, planejar um mergulho mais raso, ou ambos. O limite de contingência da pressão parcial de oxigênio é de 1,6 atA/bar. Mergulhos além deste limite têm um potencial imediato de intoxicação por oxigênio. Ajuste seu computador para que a máxima pressão parcial de oxigênio que ele permita seja de 1,4. A maioria deles deixará que você faça isso ou já vem pré-ajustada para este limite. Quase todos os modelos o alertam se você exceder esse limite, mas alguns também informam a sua PO2 durante todo o mergulho. Seu instrutor ou as instruções do fabricante podem fornecer detalhes específicos sobre o seu computador. Exceder os limites aceitáveis de oxigênio oferece um alto risco de intoxicação por oxigênio. Contudo, não é difícil permanecer dentro dos limites aceitáveis. Se exceder acidentalmente a profundidade de contingência de 1,6 atA/bar para uma mistura, suba imediatamente acima da profundidade máxima de 1,4 atA/bar e encerre o mergulho. Não faça outro mergulho e siga as instruções do seu computador. Considere a faixa entre 1,4 e 1,6 somente como uma margem de segurança. Os computadores e as tabelas fornecem informações da exposição ao oxigênio para esta faixa, mas só para fins de planejamento de emergência. Mergulhadores já sofreram intoxicação por oxigênio enquanto respiravam pressões parciais de oxigênio de 1,6 atA/bar ou próximas deste valor. Existem dois tipos de intoxicação por oxigênio que podem ocorrer ao se exceder os limites de oxigênio: a intoxicação no SNC, Sistema Nervoso Central, e a intoxicação pulmonar. O principal perigo de exceder os limites de exposição ao oxigênio é o de um acidente fatal devido a convulsões e afogamento. A intoxicação no SNC pode fazer com que um mergulhador sofra convulsões. Elas geralmente não são prejudiciais por si só, mas é quase certo que o mergulhador perca o regulador e se afogue. Portanto, mantenha um bom controle da flutuabilidade, navegue adequadamente e preste atenção em outros fatores, como correntezas, que podem afetar a sua profundidade. Sinais e sintomas de aviso podem anteceder uma convulsão no SNC, mas geralmente não. Quando antecedem, eles geralmente aparecem gradualmente e se agravam com o tempo. Os sinais de aviso incluem distúrbios visuais, incluindo visão afunilada, zumbido nas orelhas, náusea, contrações ou espasmos musculares, especialmente no rosto, irritabilidade, agitação, euforia ou ansiedade e tontura. A sigla VENTID o ajuda a se lembrar destes sinais e sintomas. Se você experimentar quaisquer sintomas de intoxicação no SNC, encerre imediatamente o mergulho, começando uma subida normal. Não há necessidade de uma subida rápida ou em pânico, é só começar a subir imediatamente numa velocidade normal e segura. Durante um mergulho de penetração em gruta ou em naufrágio, subir imediatamente pode não ser possível, mas aborte o mergulho e suba assim que puder. O melhor é manter bem baixa a sua pressão parcial de oxigênio ou simplesmente usar ar comum nesses tipos de mergulho. Outros fatores podem predispor os mergulhadores à intoxicação no SNC. O esforço físico excessivo é um deles, e você deve evitá-lo se aproximar ou for se aproximar dos limites de exposição ao oxigênio. Alguns medicamentos, incluindo setos descongestionantes, podem predispor à intoxicação no SNC. Recomenda-se que se evite o uso de descongestionantes ao mergulhar. Se fizer uso de medicamentos sob prescrição médica, consulte um médico com conhecimento sobre mergulho antes de usá-lo para mergulhar. O acúmulo de dióxido de carbono no corpo pode predispor à intoxicação por oxigênio. Para evitar a retenção de dióxido de carbono, respire continuamente como de costume no mergulho. Não prenda a respiração. É bastante raro um mergulhador que respire normalmente reter dióxido de carbono, mas se você frequentemente tem dores de cabeça depois de um mergulho, como precaução, consulte um médico com conhecimento sobre mergulho. Tenha sempre em mente as preocupações relativas à exposição ao oxigênio e à intoxicação no SNC. É muito mais provável que você se aproxime dos limites de nitrogênio do que de qualquer limite de oxigênio. Ao ajustar adequadamente o seu computador de mergulho e mergulhar bem dentro dos limites, é fácil lidar com os riscos do oxigênio. Mas, embora não seja difícil lidar com os riscos, não subestime as consequências de negligenciá-los. O oxigênio é perigoso e a intoxicação no SNC embaixo d'água é geralmente fatal. Como a fisiologia de cada pessoa varia, nenhuma tabela ou computador de mergulho é capaz de garantir que a intoxicação por oxigênio jamais ocorra, mesmo dentro dos limites aceitáveis. Sendo assim, mergulhe conservadoramente, bem dentro dos limites.
A intoxicação pulmonar por oxigênio resulta da exposição prolongada a altas pressões parciais de oxigênio. Ela é pouco provável dentro dos limites de oxigênio em mergulhos não descompressivos com ar enriquecido, mas é preocupante para mergulhadores comerciais ou técnicos que usam oxigênio puro ou altas concentrações em longas paradas de descompressão. Apesar da possibilidade remota, saiba que os sintomas mais comuns são irritação nos pulmões, sensação de queimação no peito, tosse e capacidade vital reduzida, a quantidade de ar que você consegue inalar. Geralmente, se o mergulhador parar de mergulhar e passar tempo suficiente na superfície respirando ar antes que os sintomas se agravem, a intoxicação pulmonar passa rapidamente e sem complicações. Se você experimentar quaisquer dos sintomas, deixe de mergulhar por alguns dias até que os sintomas melhorem e consulte um médico se os sintomas agravarem ou demorarem a desaparecer. Seu computador de ar enriquecido o ajuda a manter a sua exposição ao oxigênio bem dentro dos limites. Primeiro, como já mencionado, ajuste seu computador para uma máxima pressão parcial de oxigênio de 1,4. Segundo, ajuste seu computador para a mistura específica de ar enriquecido que usará para mergulhar. É assim que seu computador sabe que mistura você está usando para poder calcular seus limites sem parada e a exposição ao oxigênio. Você aprenderá mais sobre como fazer isso daqui a pouco. Em seguida, ative o modo que lista os seus limites não descompressivos. Tipicamente, seu computador fornece profundidades e tempos em incrementos de 3 metros, 10 pés. Na maioria dos modelos, a maior profundidade informada é o mais fundo que você pode atingir sem exceder 1,4. Alguns modelos informam com base em 1,6. Se o seu for assim, encontre a profundidade máxima usando a tabela no manual PADI Enriched Air Diver. Alguns computadores mostram a profundidade máxima quando você ajusta a mistura. Independentemente disso, anote esta profundidade, porque excedê-la o colocaria acima de 1,4, oferecendo um sério risco de intoxicação por oxigênio. Seu computador de ar enriquecido monitora a exposição ao oxigênio e ao nitrogênio durante todo o dia de mergulho. Em mergulhos repetitivos, muitos computadores listam o seu limite não descompressivo ou o de exposição ao oxigênio, o que for mais curto. No modo superfície, a maioria também mostra a exposição na forma de um gráfico ou outro indicador. Para permanecer bem dentro dos limites de oxigênio, o intervalo mínimo de superfície recomendado é de 1 hora, especialmente quando se excede 50% da exposição permitida. Se os seus mergulhos planejados forem se aproximar ou exceder os limites de exposição ao oxigênio, use uma mistura com menos oxigênio ou planeje mergulhos mais rasos. Se exceder acidentalmente os limites de exposição ao oxigênio do seu computador, suba logo, mas lentamente, faça uma parada de segurança e encerre o mergulho. Não mergulhe por 24 horas ou conforme estipulado pelo fabricante do computador.